O tema agora é qualidade como um direito. Para mediar esse painel, eu chamo aqui à frente Lino de Macedo, do Hospital Infantil Sabará e do Instituto Pense. E chamam também as painelistas Carla Peterson, da Universidade Estadual de Iowa, e Maria Adelaida, da AEIOTU. Com a palavra, então, o nosso moderador, Lino de Macedo. Boa tarde. Como a nossa apresentadora disse, eu estou aqui representando o Instituto Pense, Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil, da Fundação José Luiz Egídio Setúbal e Hospital Sabará. E o Instituto Pense faz parte do Núcleo Ciência pela Infância, juntamente com o INSPER, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Universidade de Harvard, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e, em termos de Harvard, o Dr. Class, Latin American Social Studies, e o Centro do Desenvolvimento da Criança. E, então, é com muito prazer que eu compartilho aqui com todos esse colóquio, que tem como tema algo fundamental, que é a questão da qualidade como um direito, né? As nossas palestrantes serão a professora Carla Peterson e a professora Maria Adelaida Lopes. A professora Carla fala em primeiro lugar, depois a professora Maria Adelaida, e então nós temos as perguntas de vocês aqui da plateia ou dos colegas que estão nos assistindo online. Tá bom? A professora Carla Peterson, ela é professora do Departamento de Desenvolvimento Humano e Estudos Familiares da Universidade de Iowa, Estados Unidos. Ela tem colaborado com investigadores de diversas universidades e agências de base, e atualmente está dirigindo uma avaliação em programas de visitação domiciliar para mães e crianças na primeira infância do estado do Iowa. A doutora Carla, ela foi editora da revista Young Exceptional Children e editora associada da revista Early Intervention. Então, por favor... Realmente é maravilhoso ser parte deste processo que vocês estão iniciando em tantos lugares da América do Sul. Bem, eu sei que todos acabaram de almoçar e me disseram que é um hábito assim, tirar um cochilo após o almoço no Brasil. Então, para que fugir um pouco disso, eu quero que vocês olhem essa imagem aqui. Primeiro, eu peço desculpas que eu não falo português e meus slides estão em inglês, mas todos reconhecem essa imagem, essa foto. E essas são as perguntas que eu quero que vocês pensem a respeito. E eu vou... O que vocês acham que esta criança está aprendendo? E como esta criança está aprendendo? E essas são as perguntas que eu quero que vocês considerem quando vocês pensem a respeito o que isso significa. Como nós deveríamos trabalhar com famílias quando estamos fazendo a visitação domiciliar. Vocês querem pensar um pouquinho? Vocês querem falar para a sua vizinha, ao seu vizinho, algo a respeito dessas perguntas? Ninguém quer acordar mesmo? Todos estão muito tímidos.
Eu tenho o prazer de ter trabalhado com programas de visitação domiciliar já há muito tempo. E hoje pela manhã estamos falando sobre o que nós podemos chamar de esse guarda-chuvas, uma visão ampla de programas de primeira infância. Esta tarde vamos falar um pouco mais sobre, dentro dos programas, o que realmente é necessário para ter os serviços de visitação domiciliar de alta qualidade. Então, a visitação domiciliar é uma forma de proporcionar serviços. Tem um histórico de mais de 100 anos nos Estados Unidos e são utilizados em muitos lugares no mundo também. Programas de visitação domiciliar maternal e de primeira infância. Isso tem sido o parâmetro para os programas que têm sido financiados pelo Obamacare, o seguro-saúde. Muitos de vocês já me informaram que vocês são bastante cientes da política americana. Então, isso é algo que está tendo muita atenção aqui no Brasil. O serviço de visitação domiciliar nos Estados Unidos tem muito apoio, especialmente do campo de saúde, e um dos principais motivos é que tem associados com taxas menores de maltratos infantis. Um dos aspectos que precisamos considerar no serviço de visitação domiciliar é que é um serviço indireto, um modelo de entrega indireto. Eu uso esse termo indireto porque o objetivo real, a meta real, é promover o desenvolvimento infantil e o bem-estar da família. E conforme o visitante, você trabalha através de outra pessoa, geralmente a mãe. Fazendo essas visitações domiciliares é uma forma maravilhosa de ajudar o provedor a entender a família individual num ambiente que ele, ela ou eles estão mais confortáveis. Mas nós temos muito a fazer em relação a programas de visitação domiciliar. É uma grande tarefa, e tanto. Nós temos que promover o desenvolvimento infantil. Isso é necessário avaliação, currículo, precisamos dar atenção às atividades de visitação domiciliar e muitas vezes existem também grupos, comunidades, atividades de socialização para a família como um todo. A família recrutada, conforme eu disse, é um modelo de entrega de serviços indireto. O engajamento familiar da família é um ponto-chave. Nada acontece na visitação domiciliar sem o engajamento da família. E devido a ser uma tarefa tão difícil, precisamos dar muita atenção do que já fazemos até o momento, o que é necessário. Desenvolvimento profissional, apoio e precisam uma capacitação contínua, supervisão contínua também. Isso é apenas para que vocês fiquem acordadas. É uma grande tarefa, é um trabalho tanto. E vocês já se sentiram assim, em algum momento assim, onde eu começo? Onde começar? Aqui estão os temas que eu espero falar a respeito hoje. Vou falar retamente sobre presunções para guiar essas visitações domiciliares, a teoria de mudanças, que já foi apresentada hoje pela manhã, a teoria de mudanças, fortalecendo tanto a qualidade como a eficácia da visitação domiciliar. Vamos falar sobre como é a qualidade e o que os visitantes domiciliares necessitam para entregar um serviço, para proporcionar um serviço de qualidade. Os visitadores familiares, bem como aqueles que falaram para você hoje pela manhã, muitas vezes usam o modelo ecológico do desenvolvimento infantil, o desenvolvimento humano, para orientar o trabalho que fazem. Não vou passar muito tempo falando sobre isto, porque este modelo já foi apresentado e discutido hoje. O que eu quero falar a respeito deste modelo é que na visitação domiciliar, onde nós estamos realmente trabalhando, querendo trabalhar esse ciclo interno. Às vezes eu digo que essa criança no meio é onde tudo acontece. Mas algo que precisamos pensar a respeito é isto. O ambiente é importante, é muito importante, mas as crianças não são passivas, não são recebedores passivos dos inputs, das entradas do mundo. O que a criança faz, o que a criança
gosta, não gosta, a sua genética, as suas experiências passadas também são importantes. Então, estamos trabalhando com a criança num contexto da família que está rodeado e afetado por uma comunidade. Vamos ver aqui essa ideia de teoria da mudança. Eu quero desmembrar isto aqui um pouco mais. A teoria da mudança foca em quais são os desfechos, quais são os resultados que queremos. Queremos crianças saudáveis e crianças produtivas, famílias produtivas e saudáveis. Precisamos pensar sobre qual é o modelo do programa que vamos utilizar. Aqui eu estou falando sobre programas de visitação domiciliar. E mesmo dentro desses programas de visitação, existem modelos diferentes que podem ser utilizados. Mas, adicionalmente, quais são os mecanismos específicos que nós podemos afetar? Quais são os métodos reais? E o que acontece dentro dessa visitação domiciliar? Então, a teoria das mudanças solicita que façamos as seguintes perguntas. Como e com quem você trabalha principalmente para realizar os objetivos em relação a crianças num programa centrado ou comparado com um programa domiciliar? Um programa de centros comparado com um programa domiciliar. Quais são os resultados pretendidos e o que deveria acontecer durante a visitação domiciliar para manter todos focados nesses resultados ou desfechos? Eu acho que esta imagem ajuda um pouco a explicar um pouco melhor. Podemos ver aqui na parte superior que estamos vendo aqui um resultado em programas com base domiciliar, bem como em programas com base em centros. Conforme mencionei, queremos crianças saudáveis, que estão aprendendo do ambiente, estão engajados com o ambiente e têm uma maior probabilidade de serem bem-sucedidos quando iniciar a escolaridade formal. À esquerda aqui na tela, do lado esquerdo da tela, podemos ver um diagrama da teoria da mudança para um programa de visitação domiciliar. Neste tipo de programa, o foco precisa ser nessa relação pai, mãe, criança. E no ambiente domiciliar, é o que chamamos os ingredientes ativos ou os agentes chaves de mudanças. Num programa de visitação domiciliar, do lado direito da tela, podemos observar os ingredientes ativos ou os agentes de mudanças chaves num programa com base em centros. E aqui podemos ver que existe um foco na relação do cuidador e do ambiente, do cuidado com a criança. Isso não quer dizer que a família não é importante, mas qualidade num programa com base num centro de cuidados foca nesse cuidador, nessa relação cuidador e criança, essa interação. Qualidade num programa com base domiciliar precisa realmente focar nos pais, a interação pais-crianças. E o que podemos utilizar com essa interação para ajudar a promover o desenvolvimento infantil. Isto diz a mesma coisa, exceto em imagens. Temos a mesma coisa nos Estados Unidos. Uma imagem vale 1000 palavras. Talvez seja a verdade aqui no Brasil também. Podemos ver aqui, no programa de visitação domiciliar, o responsável, o visitante, está trabalhando com a criança e os adultos que estão lá, da família. Num programa com base num centro de cuidados para crianças, uma creche, o foco está no cuidador e um grupo de crianças. Eu coloquei esses slides apenas para proporcionar um pouco de contexto. Eu sei que vocês vêm de diferentes regiões do Brasil, bem como outros países da América do Sul, América Central, América do Sul. Aqui são imagens do centro-oeste dos Estados Unidos, então talvez não seja familiar para alguns de vocês. No centro-oeste dos Estados Unidos nós temos pequenas cidades, pequenos vilarejos, muito espaço aberto e
essas casas assim de um andar, de térreo apenas. Eu gostaria de ter conhecido o Brasil. Estas imagens eu peguei da internet, eu não estive lá pessoalmente, mas podemos ver o que eu quero destacar aqui. É que no Brasil as pessoas moram em diferentes tipos de lugares, diferentes casas, domicílios, o que é a chave sobre o serviço de visitação domiciliar para promover o desenvolvimento infantil. Eu acho que é simbolizado por esta imagem aqui do meio. Sempre existe uma família, mesmo quando a família não tem um lar, uma casa onde morar. E podemos ver a família em algum lugar. Sempre é uma família. Pais que amam seus filhos, que são muito interessadas no bem-estar dos filhos e que muitas vezes estão ansiosos para ser os pais mais eficientes que possam ser. Muitas vezes, aqui, para dar entrada nesse tema, na visitação domiciliar, sim, o visitante vê a criança e a família regularmente. Alguns modelos é semanal, alguns modelos mensal, alguns modelos têm a visitação enquanto a mulher ainda está grávida, até 2 anos de idade da criança. O que eu queria observar aqui é que as setas entre os domicílios, o que acontece durante a visitação domiciliar, é nossa oportunidade única de trabalhar com essa família. Mas às vezes podemos dizer que onde está realmente a ação para promover o desenvolvimento infantil é o que acontece entre as visitas, a visitação domiciliar. O que os pais e as famílias têm conseguido realizar, o que eles têm ganho, como conseguimos fortalecer essa relação pais-crianças, essa interação pais-crianças, para que o aprendizado e o desenvolvimento seja fortalecido diariamente, de todas as formas possíveis. Eu gostaria de passar o resto do tempo, assim, desfazendo, é o que eu chamo, desfazendo a visitação domiciliar. O que nós podemos fazer durante a visitação domiciliar para tornar esse efeito duradouro na relação pais-filhos e a interação pais-filhos. Então, eu vou falar rapidamente sobre a colaboração da visitação domiciliar e depois eu vou falar um pouco sobre as interações triádicas e, finalmente, sobre a capacitação. O objetivo de focar no que acontece internamente, dentro da visitação domiciliar e focar no fortalecimento da interação pais-filhos, está capturada aqui neste dado. Nós chamamos isso de um provérbio que veio dos índios americanos, da população indígena, mas eu acho que é chinês também. É usado no mundo inteiro, mas a ideia é: me diga algo e eu provavelmente eu vou esquecer. Me mostre algo, talvez eu lembre. Me envolva em fazer algo e eu vou entender como fazer e eu vou continuar fazendo. Então, famílias, os visitantes domiciliares têm que trabalhar juntos para produzir resultados positivos. E os resultados positivos, compromisso para esses resultados, para obter resultados. Também um compromisso entre os visitantes e os membros da família para trabalhar em melhores resultados para crianças, famílias fortalecidas, programas de alta qualidade. Isso também fortalece as comunidades. Parcerias são essenciais e parcerias verdadeiras. Não é apenas o que você faz ou o que os pais fazem, tem a ver com o que nós fazemos juntos. Então, quais são algumas coisas que os visitantes domiciliares podem fazer para promover o engajamento familiar? Em primeiro lugar, perguntem a eles o que é importante para eles. Solicite a sua participação, compartilhe o planejamento, relate o progresso e, mesmo quando o registro do progresso não é assim tão satisfatório como você gostaria que fosse, um intercâmbio de informações sincero sempre é o melhor caminho.
e convide os pais para engajar no planejamento para os seus filhos. Alguns de vocês podem estar pensando, bem, eu tenho um currículo específico que eu tenho que realizar, eu tenho modelos específicos que eu tenho que acompanhar. Isso é verdade. Eu acho que se você der um passo para trás e analisar essas especificações dos modelos, provavelmente nada que eu estou dizendo aqui realmente vai contra esses modelos, essas especificações. Esses currículos foram desenvolvidos através de anos de experiências, trabalhando com famílias e obtendo a sua participação e aprendendo o que é importante para a maioria das famílias. Mas dentro disto, nós precisamos também individualizar. Aqui estão alguns aspectos que os resultados do engajamento familiar significam de forma geral. O bem-estar da família, o engajamento familiar, transições familiares, famílias como aprendendo e colocando todos os membros da família num caminho de aprendizado a vida inteira. Provavelmente eu gostaria de passar um pouco mais de tempo falando sobre isso aqui. Eu chamo isso aqui de interação triádica. Eu não fui quem cunhei esse termo, não. Na Universidade de Illinois, o pessoal de lá foi quem cunhou esse termo de interação triádica ou tríade no contexto da visitação familiar. Realmente o que interessa é considerar as caixinhas, os blocos, os pais, a criança e o trabalhador da visita, o visitante domiciliar, que pode ser qualificados como enfermeiros, agentes sociais ou educadores, pedagogos, mas um aspecto importante para nós, como um campo a se determinar, é que o que eles devem saber ou conhecer. O primeiro aspecto a se considerar aqui, onde está a linha mais escura ou mais preponderante aqui, onde é que temos a linha mais intensa. Refere-se entre o pai, os pais e a criança. Esse é o vínculo mais intenso, onde a linha em cor mais escura está representada. É aí onde eu diria que a maioria do trabalho durante a visitação domiciliar precisa de acontecer. Essa interação com a criança e a criança interage com os pais. E a pessoa que faz a visita faz isso no serviço que presta para fortalecer essa relação. Ou seja, se formos fortuitos, teremos 1 hora por semana como uma oportunidade. É todo o tempo que nós queremos, que nós temos, mas é isso que queremos que a criança tenha como tempo de aprendizagem. E quantas outras, mais 200 horas por semana, também são muito importantes para a aprendizagem e desenvolvimento da criança. Então, esse vínculo entre o pai e a criança tem que ser mais forte. Os pais. O que um visitante domiciliar pode fazer para criar essa interação em tríade? Primeiro, encorajar os pais a utilizar as habilidades que já detêm, já obtiveram. Falamos muito sobre ensinar habilidades para os pais, mas os pais já têm em si muitas habilidades. E acho que todos nós já tivemos essa experiência a propósito de aprender algo novo, tentar algo difícil. E se alguém puder lhe dar um pouco de encorajamento e disser, ok, você tem um início já, agora vamos tomar o próximo passo avante. É uma excelente maneira, não é, de você interagir mais com a sua plateia. Ajude os pais a reconhecerem as habilidades que já têm, provenha informações sobre as técnicas que você está usando e qual a utilidade, informe sobre a utilidade dessas técnicas. Observe a interação pais, criança, e eu faça uso dessa oportunidade para prover um coaching, diretrizes, a habilitá-las, dar-lhes novas ideias e estender os seus conhecimentos, as suas aprendizagens. Verão que lá embaixo desse slide eu tenho aqui uma anotação, uma nota sobre demonstração, demonstrar. Então precisamos de demonstrar uma técnica, um jogo, uma atividade lúdica, mas eu coloquei essa parte da demonstração no final embaixo de propósito. Use quando for necessário, mas não tente usar isso logo em primeiro lugar. Por que usamos esse tipo de intervenção tríade? Acho que já falamos sobre isso. Os visitantes domiciliares
só estão ali por um curto período de tempo nessa visita, e os pais precisam se sentir aptos, que possuem, se apoderam dessas habilidades que você passa para eles diariamente. Então essa abordagem ajuda-os a realizar isso, essa abordagem em 3 partes. Então, aqui alguns conselhos para serem usados na interação tríade. Fale com os pais, ambos diretamente, assim como através da criança. Quando essa mamãe e o bebê estão brincando, é muito fácil dizer para a mãe: bem, eu quero a vermelha agora, eu quero a azul agora é a sua vez, não, é minha vez, nessa brincadeira. Essa é uma forma realmente de ajudar os pais a refletirem a respeito daquilo que a criança está tentando comunicar e responder a essas solicitações da criança. Uma técnica muito boa é colocar e dar materiais para as crianças, em vez de dar para a mãe. Você entrega os materiais para a criança, então toda a atenção automaticamente se foca em cima da criança. Puxe os pais, por assim dizer, para participar da atividade através da criança. É uma coisa boa se fazer. Eu digo aos visitantes domésticos, então, finja que você tem uma parede de vidro ali, que você fala com a mãe e a mãe interage mais com a criança. Então, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a pesquisa que nós temos realizado. A seguir, nós temos observado as visitas domiciliares nas últimas mais recentes avaliações que fizemos, usando 2 escalas diferentes. Uma que eu e um colega desenvolvemos há 20 anos atrás, mais ou menos, creio, e essa escala realmente descreve o processo de intervenção em si, aquilo que acontece momento a momento nessa base, porque coletamos esses dados com um sistema de observação de intervalos. Outra escala que nós utilizamos é a escala de avaliação de visitas de Hogman. Vocês estão familiarizados, eu acredito, Hogman e colaboradores que desenvolveram esse score, que avalia a qualidade geral da visita domiciliar, da visitação domiciliar. Não diria isso não, mas de uma visitação domiciliar em particular. Eis aqui as subescalas do Hovers. Podemos ver que temos 4 subescalas que mensuram a qualidade do processo, e gostaria de dizer que aqui nós temos, portanto, as escalas que medem aquilo que o visitante domiciliar de fato faz, ao nível de resposta que ele tem às necessidades da família, qual é a qualidade da relação entre a família e o visitante, como é que ele facilita a interação entre pais e a criança, e qual o nível de intrusividade que apresenta. Os próximos slides contêm vários dados, muitos dados. Permitam-me só um minutinho para guiar-nos através desse slide. No eixo X, embaixo, horizontal, pode-se ver a nota Hovers, a graduação Hovers. Visitas de alta qualidade frequentemente ficam na faixa entre 5 e 7, recebem essa nota. 3 e 4 é, de certa maneira, considerado como adequada, medíocre, e abaixo de 3 considera-se que a qualidade é baixa. O primeiro aspecto que nós vemos é que desejamos que partes dessas visitações domiciliares que observamos fiquem no lado da alta qualidade, mas, mais uma vez, é realmente comunicar o que está acontecendo de fato. E então, vocês podem ver que cada barra representa o percentual das visitações domiciliares que observamos, mais de 100, e foram qualificadas diante de vários níveis diferentes de qualidade. E isso aqui é o total, o score geral que foi obtido no Hovers. As linhas do gráfico que vem representam o percentual de vezes que foram dedicados em uma visita específica, em interações, e os 2 pontos que eu ressaltei aqui, essas 2 linhas, que foi coletado com HVLF, que descreve a linha azul, refere-se ao conteúdo que foi coberto, e o conteúdo sendo coberto aqui refere-se a conteúdo relacionado ao desenvolvimento infantil, e a linha vermelha indica o percentual do tempo que foi dedicado nas interações tríades. É um padrão bem claro que emerge. Quanto mais tempo foi dedicado nas interações tríades, falando a respeito
fortalecendo o desenvolvimento, o conteúdo relacionado ao desenvolvimento da criança, quanto mais intenso for isso aí, maior será o resultado. E os outros slides um pouco mais rápido eu apresentarei, porque o padrão é semelhante ao que quero aqui apresentar, e aqui vê-se que temos uma graduação em relação à facilitação da interação através do profissional. Essa subescala não tem uma nota muito alta frequentemente, não. É um trabalho muito duro realmente, você facilitar uma interação de alta qualidade entre a criança e os pais. Lembre-se, aí onde jaz a ação, onde está a ação, é aí que realmente você vai fortalecer essa interação, mas é difícil de realizar isso. E vê-se que o padrão emerge claro. Quanto mais se dedica tempo na interação tríade e a linha pontuada vermelha, a interação. Quanto mais você passa falando a respeito dos aspectos, maior qualidade, quanto mais você tem essa interação em tríade. E finalmente observemos esse gráfico. Essa escala mostra o engajamento parental. Apesar do fato que os visitantes domésticos às vezes se debatem, lutam para facilitar essa interação entre os pais e as crianças, os pais estão engajados numa alta taxa. E quando é esse engajamento alto nível, existe uma taxa alta também de interação tríade, e a maioria do tempo é dedicado a desenvolver o conteúdo de interação pais, crianças e filhos. Aqui temos um trabalho difícil a se fazer, e o que se faz necessário para os profissionais que fazem as visitações para desenvolverem as qualificações são necessárias. Eu tenho trabalhado nos Estados Unidos com várias pessoas, mais ou menos 50 pessoas que estão sempre em contato nas universidades. Nós nos denominamos do grupo Cupido. Trabalhamos em conjunto para tentar entender melhor que tipo de competência que as pessoas que trabalham com as crianças na primeira infância precisam de ter. É uma lista longa, conforme veio, mas o que fizemos aqui do lado esquerdo, que identificamos competências que todo mundo que trabalha como profissional com crianças necessita de ter na primeira infância. E do lado direito nós temos aqui o desenvolvimento de competências adicionais para esses profissionais que procedem à visitação, envolvendo a guiar os pais através das competências 1 a 8. E além disso expandir os conhecimentos, habilidades específicas que são conducivas a estabelecer uma parceria com as crianças. Embaixo vem que eu dei aqui um exemplo, vendo a competência número 3, que vai de 1 a 8 essas competências 3. Realmente o tempo está muito curto, mas vejamos, antes de terminar o meu tempo, rapidamente alguns outros tipos de conhecimentos que os profissionais da visitação precisam de ter. Sim, tem que saber sobre os aspectos teóricos do desenvolvimento infantil, mas também a respeito do desenvolvimento pré-natal, porque muitas dessas pessoas começam a trabalhar com as famílias enquanto a mãe ainda está gestante. Precisam de saber a respeito dos fatores estressantes relacionados ao nível de carência alto das famílias, respeitar as famílias. Precisam ter habilidades específicas para engajar os pais, ensinar os adultos e facilitar a interação parental-criança. E precisam também de atitudes colaborativas, precisam de ver os pais como parceiros, dar suporte, apoio e guia aos pais, e também precisam de ser autorreflexivos, autocríticos. E eu vou terminar com essa ideia, essa citação, enquanto que passo agora o pódio para Maria. Muito obrigado pela atenção.